Aliás, você também pode consolidar sua carteira lá de ações, fundos imobiliários, né, gratuitamente. Vamos deixar aqui o QR Code para vocês da tela e aqui embaixo o link na descrição. Vá pelo nosso link para que você dê uma ajuda aqui pro Irmãos Dias Podcast. E quem tá chegando agora, já senta o dedo também no botãozinho de like para ajudar a gente aqui. É de graça, viu? É de graça. Rodrigo e Joel, muito obrigado aí. O Rodrigo veio do Rio de Janeiro, o Joel veio do interior de São Paulo. Sim. Né, também, muito obrigado por vocês tirarem o tempo de vocês pra gente conversar um pouquinho aqui sobre tudo que tá acontecendo no Brasil, sobre histórias do crime, enfim, o tema de hoje, facções criminosas e o território do crime organizado. Porra, obrigado Bonito. pelo convite, viu? Esse cara aqui é o cara que mais conhece do Brasil, viu, irmão? Eu sou Eu já assisti o canal dele, cara, sou um fantástico, admirador assim. dele. Eu ficava lá no Rio de Janeiro vendo, porra, como é que esse cara sabe a porra toda mesmo? Pô, que coisa de doido. Aí... Aliás, como é que você começou, Joel? Porque, cara, como é que você pegou interesse nisso, né? Porque o Rodrigo veio do meio, né? Trabalhou no BOPE, depois passou por Rede Globo, enfim, né? Mas e como é que você, cara, pegou gosto por isso? Porque teu canal... Aliás, quantos inscritos tem teu canal hoje? 1.600.000. Puta, é gente pra caramba, cara. É, muita gente querendo saber de Como é que é o crime. nome do canal pra galera te encontrar? Iconografia da história. Iconografia da história. E lá você fala sobre muito, né? Sobre crime, sobre histórias do crime, os principais personagens aí. E como é que surgiu esse interesse? Bom, primeiramente, boa tarde para todo mundo aqui. André, Carol, muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado por terem me chamado. Pimentel, que a gente sempre tá junto aqui. A gente faz uma coisa que ninguém faz, né, Pimentel? Em segurança pública, que é conversar, né? Debate. Debate, muito tiro. Cara, eu sempre gostei do tema, tá? E aí a gente começou o Iconografia da História em 2017, foi rodando. Em 2022, 2023 a gente fez um canal, o canal já rodava bem em vários temas, mas o tema de segurança pública sempre chamava atenção e era o que eu sabia falar. Aí eu fiz um primeiro vídeo sobre o G. Leão, que era fundador do PCC, eu fui dormir. Durante a madrugada o vídeo rodou, chegou de manhã, tinha 300 mil visualizações. Eu falei, se esse fundador do PCC deu 200 mil, tem mais 8 pra falar. Entendeu? Aí já falei de mais outros, começou a chegar a galera e aí se acertou o tema, já era, mano. Tá na veia. Já gostava E de que falar. doido, que quando você pergunta pra uma pessoa em São Paulo, pouca gente lembra do Geleão, Cezinho e Geleão, né? Que foi pra Bangu 1, né? Foi pro Rio de Janeiro. Inclusive, eles aprenderam a traficar lá. E fizeram o primeiro joint venture do PCC com o Comando Vermelho, né? Assim, na época, o governador do Rio de Janeiro aceitou receber esses dois bandidos, né? Sim. Em Bangu. Um tava soro E positivo. troca do né? Fernandinho Beiramar. Exato. Um tava soro positivo, prestes a morrer. Tava. Né? Ele arrancou o coração de dois... pode falar isso. Pode. Bora lá, Joel. Quando Fala ele aí. descobriu que ele tinha HIV, cara, ele arrancou o coração de 2 caras na sala dele, e os caras mandaram pro castigo. Só que o Fernandinho Beiramar tinha acabado de passar o Bangu 1, aquela rebelião. Sim. Né? Que daqui a pouco vai ser julgado também. E aí não tinha onde enfiar o Fernandinho Beiramar, mano. Ninguém queria. E aí enfiaram o Fernandinho Beiramar, presidente de Venceslau, na mesma cadeia que estavam os chefes do PCC, e enfiaram o Cezinho de Leão em Bangu com o principal sicário do Fernandinho Beiramar, que era o Chapolin. Exato. Não tinha presidente federal à época, né? Então os governadores estaduais se ajudavam mutuamente. Deixa eu mandar meu bandido mais perigoso pra você. Resultados, governadores acabaram né? criando um problemão pro Brasil, porque houve intercâmbio, associações. Ligação ali pra cá, pra ali, pra cá. Foi o maior equívoco do Rio de Janeiro receber esses dois bandidos, Cezinho e Geleão. Até porque a polícia de São Paulo achava que o Geleão ia morrer, né? Que ele estava para morrer. Chegou no Rio de Janeiro, teve assistência médica de qualidade na rede hospitalar do sistema penitenciário. E aí o cara viveu mais tempo. Ganhou mais tempo de vida. E aquela rebelião que ele está falando aqui, a rebelião que é retratada, inspirada do Tropa de Elite 2, né? Exatamente. É aquela rebelião que ele conta aí. Mataram o E nessa rebelião, que era o principal rival do Fernandinho Beiramar. E no filme é Qualé, né, Fernandão? Qualé Iberada. A gente usa o cantor, o Seu Jorge, uma participação espetacular do Seu Jorge do filme Tropa de Elite, né? Tropa de Elite 2. Nem sabia que ele era ator, mas mandou bem. Não, ele já tinha feito Casa de Areia, né? Mas ele mandou bem pra cacete o Seu Jorge. É aquela cena de abertura do Tropa de Elite 2, inspirada nessa história que ele tá contando. Aliás, Tropa de Elite que marcou, cara, acho que foi um dos Baita melhores filme, filmes né? nacionais que nós tivemos. Rodrigo, que trabalhou ali intensamente, Voltou, né? né? Foi, o Capitão Nascimento foi inspirado em você. Cara, eu digo que foi inspirado... Eu fiz o filme lembrando das minhas experiências. E na experiência de vários colegas. Então, é muito comum a esposa de um colega assistir e falar assim, Pimentel, você sabia dos meus problemas em casa com meu marido? Não. Esses problemas eram comuns. Mulher no geral, né? Porque o BOPE te puxa muito. Ele
ele exige muito de você, espiritualmente, psicologicamente, no contato com a tua família reduzido. Você passa final de semana no quartel, Natal, Carnaval, Ano Novo. As operações às vezes duram 15 dias, sabe? Então, assim, aquilo era a verdade do BOPE, né? A triste realidade. Dizem que tem muito policial que tem até que fazer tratamento, né, psicológico, que fica com aquele trauma na cabeça por um bom tempo, né? Quando acontece alguma coisa mais séria, enfim. Deve traumatizar, né, a mente, não sei. Eles às vezes têm algum tratamento psicológico para isso? O dado que a gente tem aí é que é a profissão no Brasil com a maior taxa de suicídios, né? Mas de longe, Pimentel, de longe. Ser policial no Brasil é uma tarefa muito complexa, porque é um país que não dá nada pro cidadão, não forma o cidadão em nada, e aí manda a polícia resolver qualquer coisa. De briga de criança a crime organizado, é a polícia que tem que chegar e resolver. Aí não dá, né, mano? E o policial tá sempre, assim, numa linha muito tênue entre o certo e o errado. Eu contei esses dias para alguns colegas sobre a história de policiais de Copacabana que abordaram jovens numa rua, né? Filhos de embaixadores do Canadá e de Burkina Faso. E o policial abordou os jovens negros. Ah, tá. E os policiais eram negros e foram acusados de racismo. É evidente que o Brasil é um país racista, que existe racismo estrutural, mas aquele policial era o policial que mais abordava bandidos em Copacabana e o policial que tinha a maior taxa de prisão de bandidos. E a revista Pessoal, ela é legal desde que baseada em fundada suspeita, não fundado preconceito. É diferente, né? E o policial achou conveniente naquele momento abordar aquele jovem negro que estava de capuz. Aí a pergunta da imprensa é: por que não abordou os brancos? Né? Bom, então, se o policial aborda um negro, obrigatoriamente ele tem que abordar um branco do lado, né? Bom, se ele abordar o branco, ele tem que justificar a fundada suspeita da mesma forma que ele tem que justificar com o negro. Sim. Sim. E a justificativa dele, do jovem negro, é que ele estava atrás de um jovem negro efetuando roubos naquele local, usando uma roupa igual àquela. Eu sei que isso é confuso e eu sei que isso parece racismo mesmo, estrutural. Mas essa é a linha tênue que é difícil. Eu até ia perguntar pro Joel. Porque aí o jornalista pode falar: mas então você abordou porque ele estava atrás, ele é negro com um gorro atrás de um cidadão branco. Exato. E aí você achou que talvez ele fosse assaltar. Exato. Mas ele pode justificar, assim, né? Eu já contei, acho que eu contei pro Joel uma vez. Mesmo. Eu contei pro Joel uma vez como que eu já fui racista várias vezes. Eu cheguei numa ocorrência de roubo a banco, Caixa Econômica Federal, bairro de Laranjeiras, o alarme do banco tocava no batalhão, eu estava de supervisão, eu estava com a viatura muito próxima à agência, eu estava com uma metralhadora Taurus, eu podia fazer frente à ameaça. Liguei a sirene, cheguei na agência. Quando eu cheguei, saiu da agência um jovem caminhando. Branco. Sorriu para mim. Tinha aparelho no dente. O meu preconceito fez em 1,5 segundos o processamento. Bom, sorriu para mim, tem aparelho do dente. Aparelho do dente na década de 90 era um sinal de riqueza, né? Não vou abordar esse jovem, vou continuar andando para a agência, né? Quando eu cheguei na agência, eu vi os vigilantes desarmados, sem revólver, né? E o vigilante fazia para mim assim, ó: é aquele cara que você acabou de cumprimentar. Puta merda. Aí eu voltei e o meu motorista... Esperto, pelo menos ele foi inteligente. O motorista foi lá e abordou o jovem, né? Ele era o ladrão da agência. Por que eu não abordei ele? Se eu escutei o pedido de alarme da agência, se eu cheguei na agência logo depois do assalto, por que eu não abordei? Se fosse um jovem preto saindo da agência, será que eu abordaria? Possivelmente, cara, porque essa porra é uma merda mesmo, é difícil. É o tal do racismo estrutural. Sim. E depois, se você jogasse numa estatística quem é o perfil de quem assalta banco no Rio de Janeiro naquela época, eram brancos. Assim como o perfil de quem pratica furto em shopping, a praça de alimentação, são brancos. Né? Mas o policial, ele está carregando essa informação aí histórica de preconceito. É fato isso. Isso é fato. Não, cara, é porque assim, ó, quando você carrega uma farda, tá? Você é o policial e você é a polícia, sim, certo? Você é o agente que tem que tomar decisões ali em frações de segundo, num lugar totalmente caótico, que é a segurança pública no Brasil, que é completamente inseguro, e ao mesmo tempo você representa uma polícia que, de fato,
em grande parte do tempo, ela age com certos preconceitos, porque no Brasil foi constituída dessa forma. Sim. A gente teve uma série de escravizados que foram libertos, não, foram jogados ao léu, foi criado várias legislações que marginalizaram essas pessoas, e a polícia, a instituição polícia, ela foi crescendo e ela foi se desenvolvendo, tendo muitas vezes os caras negros como suspeitos. Quando você é um policial e você está numa localidade, você tem que tomar as decisões, você representa você sendo policial e você representa a polícia. Mesmo que o cara muitas vezes não tenha preconceito na hora da abordagem, pelo histórico da instituição polícia, ele acaba pagando por isso. Sim. Porque também tem isso, viu, Pimentel? Isso é uma crítica que eu faço à polícia. Quando ela precisa entregar o cara, ela entrega o cara pra mídia, né? Sim, você tem toda a razão, é verdade. Quer dizer, Gente, assim, falando de facções, né? Hoje as que a gente mais escuta, Comando Vermelho, PCC, né? Hoje, tirando essas duas facções, a gente tem alguma terceira, que já as pessoas talvez nem saibam e nem falem muito. E qual que é a diferença entre PCC, né, e Comando Vermelho, em questão até de maneira de atuar, enfim? Carol, são 88 facções criminosas no Brasil. E assim, tudo, vamos dizer assim, nomes diferentes. É que a gente ouve muito PCC e Comando Vermelho. Mas não quer dizer que o PCC e o Comando Vermelho mande, entre aspas, nelas. Não, tem no Rio Grande do Sul tem os Manos, no Ceará tem os Guardiões do Estado, Massa Carcerária. Aí em Brasília tem uns caras chamados Bonde do Cão. Meu Deus do céu. E João Pessoa tem Nova Al-Qaeda. Nova Al-Qaeda Estados Unidos. Nova Al-Qaeda Estados Unidos. Baseado na Al-Qaeda, né? Nova sim. Al-Qaeda, né? Lá no Rio de Janeiro tem o Bonde do Maluco, que parece... Não, na Bahia, Bahia. Bonde do Maluco, que parece o nome de banda da Xé. Então, assim, tem identidades em todos os Pra não lugares. falar isso, nunca mais tu bota o pé na Bahia, rapaz. Pelo amor de Deus. Eu nem posso botar lá, porque eu fiz um dossiê lá que eu dei o nome de um monte de gente. Pelo amor de Deus. Na verdade, o que acontece é que o PCC e o Comando Vermelho, eles tomaram as principais rotas de fornecimento de pó, tá? E essas principais rotas, elas garantem que o Comando Vermelho consiga se expandir nacionalmente, porque ele fornece mais nacionalmente e o PCC fornece internacionalmente, com essa rota que tem, que é a Rota Caipira, que sai do Paraguai e vai até Santos. Então ele tomou essa rota. Há uma disputa muito forte no Ceará, porque tem um porto lá muito forte também entre o Comando Vermelho e o PCC, e o Comando Vermelho ficou mais internamente. Então, toda facção que é criada nos estados, ela tem que se alinhar ou ao PCC ou ao Comando Vermelho, que os caras chamam de tudo 2 ou tudo 3, sabe? Que não pode fazer Símbolo, né? os sinais. Porque senão você fica sem pó, você não compra, entendeu? É como se você brigasse, sei lá, com a Coca e a Pepsi, você não tem um bagulho de qualidade pra comprar. Não tô comparando os bagulho, pelo amor de Deus. Então, eles são os maiores. Agora, no Rio, o Comando Vermelho ele tem conseguido dinheiro para fazer uma expansão por lá. Isso custa caro, isso custa muito dinheiro e tal. E o PCC faz uma expansão internacional que já está em 28 países, pô. Ontem eu fiz um vídeo sobre o PCC em Portugal, sabe? Como é aterrorizante. Por que motivo? Portugal tem uma estrutura de funcionários públicos semelhante à do Brasil, então tem o fiscal de alfândega, que seria a pessoa da Receita. E o PCC conseguiu subornar 5 agentes da aduana portuguesa, do porto em Portugal, né, de um porto, né? Acho até que é o Porto de Lisboa, para que esses agentes alfandegários portugueses, funcionários públicos, liberassem a saída de 1 tonelada de cocaína do porto, né? A cocaína era colocada no Brasil na lateral dos navios, então lá em Portugal nós tínhamos um operador do PCC que era mergulhador, que retirava isso do casco do navio, né? Que loucura. Você não precisava utilizar o navio, o container, nada disso. O mergulhador amarra no casco, chega lá e os caras retiram. E aí, Meu Deus. seria a maior entrada de cocaína da história de Portugal. Já né? Portugal virou, na Europa, assim, a porta de entrada do PCC em função da facilidade com a língua, em função... Muitos brasileiros e tal. E eu fiz um vídeo alertando ao cidadão de Portugal que isso é um perigo irreversível, porque o português talvez não saiba que o PCC aqui no Brasil atacou delegacias, atacou batalhões da polícia, matou policiais femininas na porta do quartel, matou um juiz corregedor, que o PCC organizou invasões de cidade através do Novo Cangaço, né? Tomada de cidade. Talvez o português não ache não entenda o que é o PCC. Eu entendo, sim, como uma organização terrorista, sim. É uma discussão filosófica, mas eu entendo, sim. E parece que o PCC fincou
digamos assim, a sua estaca lá em Portugal. Por que motivo? A gente chama de crime organizado aquele crime que consegue subornar o agente do Estado. Só existe crime organizado com a participação de funcionário público. Se não tem funcionário público no meio, o crime não é organizado. É a condição sine qua non. E se o PCC conseguiu subornar 5 fiscais da Receita em Portugal, daqui a pouco ele vai conseguir subornar agentes da polícia, promotores de justiça. Lá em Portugal, aqui já fez. Aqui já fez. Daqui a pouco ele vai conseguir subornar juízes, né? E eu alertei os portugueses que me seguem, eu tenho alguns seguidores em Portugal, né? 1% dos meus seguidores são de Portugal. Vão estar assistindo a gente lá com certeza aqui. Eu alertei, olha, não contem com o Brasil. Não contem com o Brasil para ajudar vocês. Porque no Brasil nós soltamos o André do Rap, nós soltamos o Elvis também, né? As lideranças do PCC são tratadas pela justiça brasileira nas altas cortes com extrema benevolência. O Gigi do Mangue foi solto para morrer, mas foi solto. Sim. Foi solto e morreu. Cara, conta básica, vocês que são investidores aí, tem conta, só pra gente ter noção do tamanho para Portugal, tá? Vamos ter uma noção do tamanho do PCC. Vocês me ajudam, tá? Claro, vamos lá. Passou dos 50, eu preciso de ajuda. Seguinte, o PCC ele pega em Porto Quijarro, na Bolívia, onde tem vários PCC lá, o quilo de pó a $1.000. É commodity, é vendido a dólar. Ele coloca na porta da Europa, para a máfia belga, ou até em Portugal, a $50 mil. Porra! O quilo do barato. 1.000 quilos. Eu já não sei fazer a conta mais, mas multiplica esse 1.000 quilos, que é uma tonelada? 50 mil. 50 mil, 50 mil quilos. Os caras vão ganhar $50 mil dólares a cada quilo. Cara, operação muito vantajosa. Você pensa que eu tô falando de Portugal, bota mais 28 países aí. E é uma operação de baixo risco, porque, como disse, o comandante do navio, a droga não está embarcada, né? Então é de baixo risco. Precisa de uma pessoa lá, um operador, um mergulhador, né? Para retirar isso lá. A gente chama de operação torcicolo isso aí no crime, né? Sim. O cara só tem que virar o rosto e... Agora, o PCC não está só nessa atividade. O PCC lá em Portugal já está na construção civil, já está também com importação de frutas exóticas, né? Dominando o mercado das frutas, né? Provenientes até da América do Sul também. O PCC está no mercado de barbearias também. Nossa, eles dominaram tudo. Porque como é que lava esse dinheiro? Exatamente. É muita grana. Aí eu queria perguntar um negócio pra vocês. O Brasil já virou um narco-estado? E a gente pode pensar, por exemplo, vamos colocar aqui em comparação, Pablo Escobar na década de 80, 90 lá na Colômbia. Cara, se não fosse os Estados Unidos, acredito eu que Escobar estava reinando até hoje. A Colômbia não conseguia dar conta mais do Escobar. Aqui no Brasil, a gente tá chegando num ponto que a gente vai perder o controle, ou já perdeu o controle pro PCC e o Comando Vermelho? Putz, isso é uma discussão muito pesada, porque assim, combate às facções a gente não tem condição de fazer mais não. Não é que não tem condição. Não estão fazendo, mano. Não estão fazendo. A Bahia, por exemplo, é um absurdo, assim, não se combate facções lá. Rio de Janeiro também, a força de resposta da polícia está cada vez menor, por vários sentidos, aí depois a gente pode até discutir isso daí. Não há. E a gente também não tem um projeto de país, né, mano? Essa é uma questão muito forte, né? Que projeto de país que a gente tem? Sei lá, não tem. Então é complicado. Eu não posso falar que o Brasil é um narco-estado ainda, porque eu ainda não vi uma característica que é muito mexicana, por exemplo, que eu já considero narco-estado, tá? Que Você dali é só aqueles tanques, tudo, né? Então. Por exemplo, a Jalisco Nova Geração tem 50 tanques. E tem tanques que são réplicas do Abrams, lógico que com as devidas proporções de tecnologia. E eles têm condição de enfrentar o Estado. Eles mandam que se prender o chefe deles, eles param o Estado mexicano e param. Né? Mas, perdão, ontem você viu no Rio de Janeiro o terceiro comando sequestrando 18 ônibus e fechando um bairro, né? Então. Colocou 18 ônibus em ruas principais e acabou com o transporte, com a circulação de pessoas do bairro durante 5, 6 horas, né? Imagina a polícia retirar 18 ônibus, né? Sem chave, tem que quebrar lá o ônibus, tem que fazer uma ligação direta. De novo, isso é uma ação de terror, né? Claro. Isso não é uma ação para atrapalhar a ação policial, nada disso. A ação policial já tinha acontecido.
Então, assim, isso é para espalhar medo, pânico e terror. Exatamente como o Zinho fez quando queimou aqueles 37 ônibus, né? Faustão, né? Exato. Então, assim, agora, quando tu me pergunta se é narco-estado, vamos separar o Brasil por 27 estados, né? Algumas características de narco-estado é quando o Estado funciona em proveito da facção. Uhum. Perfeito? Eu não sou tolo de achar que eu não voto no PT, eu sou de direita, mas, sinceramente, eu não acho que o governo do PT trabalhe a favor do narcotráfico, sabe? Por mais que eu discorde das ideias do Lewandowski, do Dino, eu acho que o governo federal não trabalha a favor do Comando Vermelho, tampouco do PCC. Tá. Eu acho que eles trabalham errado, mas não a favor, sabe? Sim. Seria uma loucura dizer, olha, o Dino está envolvido com o CV, o Lewandowski também, é besteira isso aí. Não estão. Mas trabalham dando sinalizações de que não se preocupam. Essa é a minha percepção. Mas quando você acompanha um estado específico, vou falar da Paraíba. Paraíba, faltando 20 dias para as eleições municipais. A Polícia Federal, do governo federal, né, subordinada ao Dino, na época, prendeu a esposa do prefeito e prendeu a filha do prefeito numa suspeita de ligação com a nova Al-Qaeda, dizendo que só os políticos do partido do prefeito poderiam adentrar aquelas periferias para pedir voto. Se isso for verdade, isso já é narco-estado na marca. Uhum. Se for verdade, João Pessoa já é um narco-estado. Repito, se for verdade, porque não transitou em julgado. Mas Bahia, recentemente, eu acho que o Joel viu isso. Na Bahia, nós descobrimos recentemente, no governo Jerônimo do PT, nós descobrimos um diretor de uma penitenciária, né? Sobre isso, Joel. Não, Um diretor de uma penitenciária. Alguém descobriu, alguém foi fazer a checagem, ele era ex-preso, condenado por homicídio, cumpriu pena na penitenciária. Caramba, o RH tá bom pra caramba lá. Pior que O RH tá de parabéns lá. Que é isso? Será que o governador Jerônimo é ligado ao crime? Ou será que o governador Jerônimo é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, não sabia. que não consegue sequer montar uma inteligência para poder avisar ele? Governador, o diretor da unidade ali parece que ele cumpriu pena na unidade por homicídio, viu? Nossa. Assim, no mínimo, não é conveniente. Sabe? Sim. Não é conveniente. Não é ético, né? Tudo bem, o cara se recuperou, talvez, mas não é ético, Olha, né? É estranho, porque ele cumpriu pena na unidade. Sim. No mínimo, em cada galeria, ele tem 5, 6 amigos, sabe? E pode dar benefícios pra quem deixou lá, né? Parece um filme de comédia. Se eu dissesse pra você que o diretor de Bangu 1, de Bangu 2, foi um preso que estava preso na unidade há 3, 4 anos, você ia falar, isso é uma comédia, tu inventou essa Vira história. todo mundo amigo ali, um ajuda o outro. Mas o Joel viu esses dias aí, a diretora de unidade é amante de um preso também. Tinha um caso em algum estado da federação parecido. Mas assim, e quando o governador vai a público dizer eu não sabia, isso me assusta mais, porque ele deveria saber. Se ele não sabe, ele tem que afastar o chefe da inteligência dele. Alguém tem que Por que eu ser não fui punido, hein? avisado que uma unidade penitenciária é importantíssima para o Estado, um diretor que eu nomeei foi preso, condenado naquela unidade? Por que eu não sabia disso? Exato. Então, tem algumas questões que confundem a percepção do brasileiro. Mas vou ser justo com você. Apesar de não gostar do governo do PT, eu tenho certeza que na Bahia, hoje, a Polícia Militar, a Polícia Civil estão tentando fazer o melhor possível. A Polícia da Bahia, hoje, é a que mais mata no Brasil. Mata muito mais que a Polícia Militar de São Paulo. Muito mais que a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Evidente que os canais de comunicação do Brasil, o UOL, a Globo News, não dizem isso. Para o UOL e para a Globo News, a polícia assassina é a polícia de São Paulo, né? Uhum. Sim. É evidente que a Globo não consegue criticar um governador do PT. Não tem coragem moral para fazer isso. Então é só bate no derrite. Mas a PM da Bahia é que mais mata no Brasil. E mata muito, não mata mais, ela mata muito mais, mas muito mais mesmo. Mas, estranhamente, apesar desse dado, se você acompanhar o número da Bahia de 2023 para 2024, no site do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Bahia está conseguindo reduzir a violência. Então, para vergonha das pessoas que dizem que matar não é a solução, infelizmente, na Bahia está funcionando. O crime tá caindo, né? Na Bahia parece que a polícia militar está matando as pessoas certas. Né? E essa E questão... eu não estou aqui torcendo para a morte, não, pelo amor de Deus, viu? Sim, claro. Eu estou torcendo para prisão e para que essas pessoas fiquem na cadeia por muito tempo.
Isso é o correto. Isso é o que nos afasta da barbárie. Tá? A polícia matar todo mundo na rua não é o correto. A polícia tem que prender. Mata se for extremamente necessário. Mas o complicado também, Rodrigo, é que às vezes o cara prendeu 5 vezes o mesmo indivíduo e a justiça brasileira, as leis não funcionam, o cara passa uma semana, tá na rua. Sim, é isso aí. Eu até ia perguntar isso. Eu até quero contar só um caso pessoal pra vocês aqui que aconteceu comigo. Eu contratei uma pessoa na minha casa que ela fazia função de doméstica e babá da minha filha. Minha filha tem 1 ano e meio. E aí, então, eu fui viajar pra fora do país e dei folga pra ela durante uns 10 dias. Falei, olha, vem aqui, só dá um tapa na casa, né, tal. Ela tava 1 mês na minha casa. E uma senhorinha que fala que é vó e tal, maravilhosa com a minha filha. Minha filha amava ela, cozinhava super bem, arrumava a casa. Minha esposa falava, meu Deus, tá tão perfeito que eu tô até com medo. Aí voltamos de viagem. Eu não tenho o hábito de guardar joia, não tenho joia, não guardo dinheiro em casa. Mas eu deixei $1.000 numa gaveta. E, enfim, né, como a gente faz conteúdo de finanças, passou 2 dias, eu fui fazer um vídeo e falei, Camila, minha esposa, né? Acho que eu vou pegar umas notas de dólares pra falar, pô, que investir no exterior é legal e tal, tá bacana, tá propício o momento. Pega lá os dólares pra mim. Quando foi lá pegar, cadê os dólares? Sumiu. Não, tá aí. Aí eu falei, a Camila falou, não tá aqui, onde você deixou? Eu falei, não, tá aí. Enfim, procura, não conseguimos localizar. E aí o passaporte da bebê também... Sumiu? Não tava mais ali. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. E a senhora veio, ela percebeu o incômodo, né? Não, mas o que tá acontecendo? Tal? Não, tem que procurar, tem que achar, isso tem que estar aqui, tal. E aí eu falei, Camila, liga na agência, procura a ficha criminal dessa senhora. Pergunta se eles pegaram a ficha criminal, a agência que fez o processo seletivo pra nós. Não apareceu nada. Aí eu fiquei inconformado, eu falei com um amigo meu que é policial federal lá da região que eu moro. E aí ele me falou, cara, tá aparecendo coisas aqui, ó. Aqui na cidade, só na cidade, ela já tem acusação de furto. Vamos supor, isso aconteceu agora em fevereiro. Ela tinha tido no ano passado, em julho e novembro. E agora em janeiro na tua casa. Enfim, abrimos o BO, depois a gente foi vendo que subiu outras coisas. Roupinha da bebê, outras coisas e tal. Aí meu amigo, esse policial, me falou, cara, fui dar uma olhada no caso dela. Algumas semanas atrás, de novo, ela fez o mesmo caso. A policial civil que fez o processo, né, tava contando pra nós, é do mesmo círculo ali, cidade pequena lá que eu moro. E aí falou o seguinte, que foram até ela, acharam 70 mil joias, pelo que tava no BO, que ela tinha roubado. Deram um quadro nela, acharam lá as bijuterias que estavam na bolsa, as joias já tinham sumido. Ela falou, não, essas bijuterias eu achei no lixo, foi achado, mas deu 20 minutos, o advogado dela estava na porta. Como é que pode uma senhora que, poxa, nada contra, assim, babado, mas depois de 20 minutos o advogado estava lá na porta resolvendo o caso dela. Então tá claro ali que é uma quadrilha, né, que já tem o receptador, já tem todo um time formado. E assim, eu falei pro meu amigo, cara, e essa mulher não vai ser presa nunca? Ele falou, é isso. Cara, depois tu coloca o nome dessa agência que tu usou aí, né? Sim. Extremamente mas não tem jeito, porque tem preso aí que fez coisa muito pior. Como tava em investigação, pelo que me falaram, Sim. como tava em investigação, parece que não podia sair na ficha criminal dela. Aliás, fiquem atentos vocês que estão fazendo contratação aí na casa de vocês, porque acho que é isso mesmo, Rodrigo? Se tá em investigação, não pode sair na ficha criminal? Se tem trânsito julgado, vai sair sim. Eu acho que tá em trânsito, eu acho que ainda não tá julgado, então acho que é por isso. Não, mas tem preso aí que fez coisa muito pior, 5 anos, 3 anos, sai da cadeia. Até queria entrar nesse assunto com vocês. A gente tava falando aqui da questão do Lula, tá? Cada um tem sua opinião, né, sobre tudo isso do governo. Por que os presidiários ficam felizes? Eu já ouvi falar, não sei, tá, turma? Isso aqui eu tô perguntando pra vocês que entendem. Que eles gostam muito do Lula porque o Lula diminui muito as penas. Eu não tenho essa informação, porque, na verdade, os presidiários não votam, né? Só deixa eu colocar um ponto aí. Desculpa, quando ele ganha, desculpa falar, até retomando aqui. Perdão, aqui até a minha fala. Eles comemoram lá, a galera. Parece que é uma escola de samba o negócio. Já respondo você, só colocando